A equipe é muito simpática e qualificada. Importe, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Tem coisa que não tem preço. A casa construída com esforço. A empresa que levou anos para crescer. A tranquilidade da família. E então surge a pergunta: como proteger o que mais importa? A Imeve oferece um sistema de segurança completo com monitoramento 24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 02 80. Imeve, porque proteger é cuidar. No aniversário da Unimed Campos, o benefício mais desejado do mercado vem com condições exclusivas. Contrate o plano empresarial este mês e garanta a isenção total na segunda mensalidade, além de carência zero para consultas e exames simples. Leve para sua empresa a segurança do plano de saúde que é líder de mercado. Contrate agora. WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campos, há 35 anos, a escolha inteligente para o seu negócio. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. 98,3. Folha FM. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 18 de junho de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube, são 7 horas e 22 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Você pode acompanhar este programa também em podcast daqui a pouco, em reprise logo mais na Plena TV, que também é do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. E daqui a pouco, ou agora mesmo, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM no aplicativo também. Baixe o aplicativo da Folha para você seguir, curtir, compartilhar a nossa programação. 7h22, programa de hoje com a presença do jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã, Everton Luna. Aqui na bancada temos o prazer de receber Hélio Seco. Hélio Seco é biólogo, gestor público, doutor em ciências ambientais e pré-candidato a senador pelo partido Missão. Vem para conversar com a gente, vamos bater um papo aqui sobre a sua trajetória. Você estudou em Campos, você tem empreendimento no Porto, que atende ali aquelas demandas das empresas ali ligadas ao Porto também.
Vamos falar bastante sobre você e essa criação do Missão, né? Qual é a missão desse partido? Como é que surge isso? Enfim, depois a gente fala também da crise institucional instalada no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós temos um governador interino, que é o presidente do Tribunal de Justiça, e pelo que caminham aí com as últimas pesquisas, a maioria, pelo menos mais de 51%, né, tem aprovado a gestão dele, né? E a gente vai saber de você como é que você vê isso, essa interferência também do Tribunal Superior aqui no Rio com a determinação, o STF, né, com a determinação da permanência dele e não a sucessão conforme determina a legislação estadual, né? E também vamos falar dos números, projeção do cenário atual para governador, para presidente da República e, claro, para senador. Obrigado pela presença, meu caro Hélio Seco. Já já a gente conversa contigo. São 7h24. Pausa aqui só nessa apresentação e a gente volta a conversar já no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos. Com a Unimed Campos você pode contar sempre. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E eu não tomei a vacina da gripe, aí fico perto de Beto, aí não tem jeito. Se a gripe passar lá em Macaé, ele já tá gripado. Antes de chegar a Macaé, já pegou. Ele que traz. E também no oferecimento de Radmed Diagnósticos por imagem sempre à frente. E quem toma a vacina da gripe fica gripado sim. Só que aí tem aquelas consequências muito menores, claro. Você tem uma reação, uma proteção muito maior. E para tomar a vacina da gripe com, né, toda a proteção que você precisa, pode procurar a Clínica Vacina Plínio Bacelar. Bom, vamos às manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Como estamos atrasados, não dá nem tempo de falar de Inglaterra, que na minha opinião é uma das top 3 aí favoritas ao título este ano da Copa do Mundo, hein? Harry Kane ontem brincou de jogar bola também. Suspeito de sequestrar mulher em Campos é preso em Rio das Ostras. Crime aconteceu aqui no estacionamento do shopping Partage, né, no parque rodoviário, e foi deixada amarrada em Guandu, após ter aí os seus bens roubados. Homem é preso em flagrante após furtar residência em Campos. Acórdão de sentença confirma Castro e Bacelar inelegíveis até 2030. Corpo de Luiz Carlos Boiná é sepultado em Campos. Familiares e amigos se despediram aí e prestaram as últimas homenagens. E nós também aqui rendemos aí nossas condolências e sentimentos profundos a todos os familiares do Luiz Carlos Boiná. Nexus e Quaest de junho. Lula abre 6 pontos sobre o segundo turno. No segundo turno, sobre Flávio. A revelação das conversas e da relação entre Flávio e Vorcaro afetou aí a sua pré-candidatura. Vereador Macione, da farmácia, passa por cirurgia de emergência. O parlamentar foi internado novamente um dia após complicações pós-operatórias. Está em destaque aqui no portal folha1.com.br, destaque aqui, pelo menos essas são algumas das manchetes. 7h27. Ô Hélio Seco, bom dia, obrigado pela sua presença. Você já esteve com a gente aqui, aliás, quem lembrou foi o Beto, numa entrevista de Alexandre Buchaú, quando ele falava aqui, e não faz muito tempo, sobre o Partido Novo. Ele está no Novo ainda, ou saiu do Novo agora? Parece que ainda está assim, filiado. Filiado ao Novo. E prazer te receber, então, agora para a gente bater um papo ao vivo. Você ficou aqui nos bastidores, igual o Fernando Loureiro, que perdeu a hora hoje, dormiu até tarde, né? Agora eu estou com o microfone, eu faço o que eu quero, né? Agora eu falo, não tem aquela... Não, ele teve problema lá na
na logística para deixar as crianças, então atrasou um pouquinho para chegar contigo até aqui, mas tá tudo ok. Obrigado, Fernando, pela ponte, por estar aqui. E obrigado você também, Hélio. Vou te apresentar novamente para quem ligou agora o rádio, para quem está chegando agora. Você é biólogo, gestor público, doutor em ciências ambientais e pré-candidato a senador pelo Missão. Obrigado por estar conosco e bom dia. Bom dia. Eu que agradeço, Cláudio, Beto, Everton, pela oportunidade de estar aqui, retornando a Campos, cidade que tem um capítulo importantíssimo na minha história de vida pessoal e profissional, como egresso da nossa UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, período esse que eu passei há mais de 4 anos morando em Campos, entre 2007 e 2010. Então, retornar a Campos é sempre satisfatório, reencontrar amigos e parte da minha história, né? Uma parte aqui das minhas raízes. Boa. E agora, como político, naturalmente tem que retornar sempre. Meu caro Everton Luna, jornalista e repórter do jornal Folha da Manhã, repórter de política do jornal Folha da Manhã. Bom dia, bem-vindo a essa bancada. Bom dia, Hélio. Bom dia, Beto. Bom dia, Fernando, tudo bem? Vamos começar, né? Você tem sua trajetória marcada na área de biologia, de estudos das ciências. Como que foi essa transição desse caminho na UENF para a política? O que levou você para a política? Nunca foi um planejamento, é uma coisa que foi acontecendo. Eu desperto politicamente, apesar de já ser um curioso desde jovem, adolescente, acompanhando o cenário político local da minha cidade de origem, que é Petrópolis. Apesar de eu morar no Rio Capital há muito tempo, eu sou petropolitano. E aí já tinha ali as minhas curiosidades de entender quais eram as diferenças entre os candidatos a prefeito, entre os partidos, mas isso aí de forma muito tímida ainda. Mas no impeachment da Dilma, ali naquela época do Petrolão, Operação Lava Jato, crise econômica do governo Dilma, que proporcionou ali mais de 14 milhões de desempregados no Brasil naquela época, aquilo me gerou um despertar. Aquilo ali começou a me fazer entender melhor o que estava acontecendo naquela macropolítica econômica. E para entender isso, a gente acaba se politizando. E aí me forjei, digamos assim, naquela época, um liberal na economia. Comecei a entender um pouco mais os preceitos da macroeconomia, comecei a entender mais o que os países de primeiro mundo tinham feito como lição de casa para se desenvolver. E ali comecei a divergir mais drasticamente do que era praticado na época do governo Dilma com Guido Mantega e companhia ali na pasta da economia, e participei das manifestações, por ironia do destino, convocadas, capitaneadas pelo MBL na época, com Kim Kataguiri, com Renan Santos. Estive nas ruas também na época do Fora Dilma, e mal sabia que, por ironia do destino, acabaria muitos anos depois na condição que estou hoje, como pré-candidato ao Senado do Estado do Rio, no partido criado por eles também anos depois. Mas ali foi o meu despertar político. Dali em diante, eu começo a acompanhar mais atentamente e fui um apoiador, um doador de campanha do João Amoedo, que foi candidato à presidência da República em 2018 pelo Partido Novo. E ocasião que eu também acabei me filiando. Aí trabalhei para ajudar o projeto original do Partido Novo durante muitos anos. Tive em várias posições ali, fui doador de campanha, fui voluntário de campanha, fui coordenador de plano de governo com propostas para o governo estadual, afinal na área técnica de meio ambiente, de sustentabilidade, saneamento, enfim. E depois acabei vindo a integrar a chapa de governo como candidato a vice-governador em 2022. Depois fui dirigente estadual, fui vice-presidente estadual, enfim, uma trajetória que durou aproximadamente 7 anos no Partido Novo, até quando eu percebo que, mais recentemente, o Novo estava diferente do Novo original que me encantou e que eu já não estava me sentindo mais confortável, especialmente aqui no contexto do Novo do Estado do Rio de Janeiro.
ainda que eu reconheça bons valores, né, quadros virtuosos no partido em diferentes regiões, tenho amigos lá ainda, mas resolvi sair. E depois de sair, fui surpreendido positivamente com essa sondagem, esse convite para ir para a missão, que tinha sido recém-criada no final do ano passado, com essa oportunidade de vir pré-candidato ao Senado. Falar sobre o missão, tem que só relativizar um pouco aqui, tem que contextualizar aquele movimento das jornadas de junho de 2013 em São Paulo, que começou com um aumento de passagem de 20 centavos. E aí aquilo acabou ganhando o Brasil. Foram mais de 500 cidades naquele movimento. Depois do movimento Passe Livre também, que aí entrou não só passagem, mas entrou saúde, educação, corrupção, aquela coisa toda. E dali surgiu o MBL, Movimento Brasil Livre, cujas figuras você já citou aí. O que eu quero entender sobre o Missão, e o Kim Kataguiri ganhou, tem mandato, eu não sei se Arthur Duval está nesse bolo. No original não, ele vem depois. Ele vem depois. Então, mas tem mandato. Inclusive um amigo meu que está no Partido Novo estava nesse grupo original, que é o Fábio Osterman, que foi deputado estadual no Rio Grande do Sul. Depois ele vai para o Novo e está lá até hoje. Ele estava nesse grupo original junto do Kim, junto do Renan e junto do Holliday, que acabou depois indo para o PL também, tempos depois. Ou seja, o MBL, que é um movimento, virou um partido? O Missão? Não, o MBL é um movimento social, político, cultural. Ele é mais ideológico, ele é mais idealista, e desse caldeirão que é o MBL, no qual você tem movimento de rua, você tem uma conexão muito forte com jovens por meio de conteúdos em redes sociais, lives diárias. Você tem uma revista chamada Revista Valete, que vende em banca de jornal, que é assinada digitalmente, com colunistas de diversas áreas, não só a política propriamente dita, a política eleitoral, mas também um olhar político para questões relacionadas à ciência, tecnologia, cultura, meio ambiente, enfim, cultural de forma geral. Também faz parte desse ecossistema do MBL, e uma frente do MBL foi a criação do próprio partido, porque já tinha 2 ou 3 eleições que os representantes, as lideranças do MBL se submetiam a vir candidatos em partidos, em legendas que não necessariamente estavam alinhadas, aliás, não estavam alinhadas às ideias do movimento, mas você tinha que usar alguma legenda para se candidatar. E aí existiam situações, por exemplo, você citou Arthur Duval, ele foi eleito, se eu não me engano, na época pelo Patriota, o Kim Kataguiri pelo União Brasil, a Amanda Vettorazzi São Paulo também pelo União Brasil, enfim. Existia ali diferentes circunstâncias em estados onde as lideranças iam se inserindo em partidos para concorrer. E aí chegou o momento que o movimento foi crescendo de tal maneira que você não tinha espaço para disputar prefeitura, governo, e no executivo especialmente não se tinha a vaga nessas legendas por questões da política como ela é no Brasil, infelizmente. O próprio Kim Kataguiri pontuando bem nas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo na última eleição, em 2024, mesmo pontuando bem, foi descartado pela União Brasil devido a essas amarrações político-partidárias. E aí deságua então na criação desse partido depois da coleta de assinaturas massiva que ocorreu de ponta a ponta no Brasil. 600 mil. Foi até mais que isso, porque tinha uma margem de erro caso tivesse o risco de invalidar algumas assinaturas. E o partido conseguiu, se não me falha a memória, algo do tipo 680 mil assinaturas, já tendo uma margem caso desse algum problema. E de forma extremamente organizada, orgânica, com muita militância, muito voluntariado, trabalhando para conseguir as assinaturas, e viabilizou um partido, coisa que o próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, não conseguiu na ocasião da iniciativa de criação do Aliança Brasil. Não sei se vocês lembram. Sim. Isso foi tentado durante vários meses e não conseguiu, devido à complexidade que demanda uma organização, uma estratégia ímpar para conseguir criar um partido no Brasil, e a missão conseguiu, com base nessa organização anterior que existia no MBL,
na época organizado pelo próprio Renan Santos. Essa iniciativa especificamente de criação do partido teve muito a proatividade, a liderança dele para se formalizar. Amoedo teve aqui, eu comentava com você, na eleição de 2022, acho que foi 2022, se não me falha, o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, a gente conversou aqui, um papo muito bom com ele, e ele falou, por que ele saiu do Novo? O que aconteceu? E, assim, resumindo, ele disse, o Novo perdeu a essência do que foi criado. Deixa eu entender a essência do Missão. O Missão me parece, pode ser que eu esteja enganado, mas me parece meio que uma turma do Novo que também não entendeu que seria mais, ou entendeu que ali não seria mais o caminho e foi trilhar vida própria. O Missão é uma parte mais extremista, mais radical desse Novo, ou não tem absolutamente nada a ver? Absolutamente nada a ver. Você esteve no Novo? Sim, existem quadros raros, como é o meu caso, que saíram do Novo para a Missão, e eu acho que isso vai se acentuar nos próximos tempos, especialmente depois da eleição, quando a urna abrir. A minha impressão, né? Vamos ver se isso vai ser confirmado. Mas é um ecossistema MBL que deságua na criação do Partido Missão, e o MBL como marca principal, na sua origem, o impeachment da Dilma, né? Aquela mobilização de rua liderada pelo MBL, e que ao longo da legislatura, ao longo do governo Jair Bolsonaro, começa como um apoio crítico, um apoio independente, e dentro de poucos meses, ainda ali no final do primeiro ano, já se torna também oposição crítica ao governo Bolsonaro. Claro, apoiando aquilo que merecia ser apoiado, algumas iniciativas pontuais eram bem-vindas. Eu lembro, por exemplo, do pacote anticrime do Sérgio Moro, quando ainda era ministro. Eu lembro, por exemplo, de iniciativas do próprio Paulo Guedes, que não tinham tanta simpatia assim na própria base de governo do Bolsonaro, mas o Kim estava lá apoiando, assim como alguns membros do Novo também. Mas o MBL se colocou como uma oposição crítica ao Bolsonaro, mesmo que apoiando algumas iniciativas pontuais, mas em geral bastante crítico. E passou esses 4 anos de governo Bolsonaro sofrendo duras críticas, tanto do petismo quanto do bolsonarismo, porque, afinal de contas, lá atrás foi o principal responsável pelo impeachment da Dilma, por tirar o PT do poder, e depois no Jair Bolsonaro com uma crítica atípica, quase que inesperada, quando se trata do campo da centro-à-direita no Brasil. Poucas vozes eram dissonantes do governo Bolsonaro, poucas vozes se levantaram para criticar o governo Bolsonaro, mas o MBL o fez. Então ficou 4 anos sofrendo duras críticas dos polos que concentram as maiores bases hoje, né, de 20 a 25% do eleitorado aí, muito próximo, muito conectado, tanto ao lulismo de um lado quanto ao bolsonarismo do outro. E perseverou ao longo desses 4 anos, e o tempo passou e mostrou que depois desse desfiladeiro espinhoso atravessado, saiu mais forte, porque se colocou uma imagem, uma simbologia na Missão e nas suas principais lideranças, especialmente o Kim Kataguiri no parlamento, de alguém que é independente, moral, intelectualmente, que apoia aquilo que precisa ser apoiado e critica duramente aquilo que precisa ser criticado duramente. E hoje é um projeto partidário que representa legitimamente uma opinião, um voto de opinião daquelas pessoas que estão livres de sobrenome ou de nome e de seguir um mito, um salvador da pátria, mas sim ideias, e sim iniciativas, resultados. E aí é o projeto que legitimamente tem como criticar ambas as partes. Então não tem nada a ver com, por exemplo, uma ala mais ideológica, mais radical do Novo, que migrou e criou o seu partido. Nenhuma conexão com isso.
ainda que tenham quadros pontuais que tenham saído do Novo e ido para esse ambiente, que é o meu caso, é o caso também do Jota, que é até recomendo que sigam aí no Instagram, um cara muito curioso, chama Siga o Negro, a página dele, Siga o Negro. É um gaúcho que também era quadro do Novo e que está na missão hoje, entre outros poucos, além dele, além de mim, mas não tem essa ligação que você suspeitou, não. O partido é novo, né? O partido é novo. De novembro. Então não tem nenhum ano ainda, mas assim, já permeia algumas polêmicas. No lançamento do partido, o Curtis Yarvin, que é um teórico norte-americano, que defende teorias como apologia e hierarquização social, pessoas com maior QI devem comandar pessoas de menores QIs, questões de raça, além ainda que alguns teóricos chamam da relação com o número 14, que tem relação com supremacistas brancos, com questões de apito de cachorro, porque o ouvinte que não sabe o que é apito de cachorro, alguns teóricos falam que são posições, são insinuações que para certo grupo faz sentido, que passa desapercebido pelo grande público. Então, assim, o partido que já não tem nenhum ano já surge com essas polêmicas. Qual a sua visão sobre essas questões? Para mim não existe essas questões, isso é simplesmente narrativa, para a gente perder tempo tendo que se explicar algo que a gente não tem vínculo algum com nada que você falou, e ao invés de construir politicamente aquilo que é propositivo e que vai dar espaço para a gente disputar o debate público e, consequentemente, adiante espaço de poder. O número 14 é simplesmente uma oferta uma disponibilidade de números que hoje é restrita no Brasil. O Brasil tem a peculiaridade de ter mais de 30 partidos, então você também não tem um cardápio variado de números. A gente tem um PTB que passou a não existir mais, né? Foi fundido e, consequentemente, mudou o número. O 14 liberou. Quando existia o 14 no PTB, não existia esse tipo de acusação, mas agora existe porque a gente assumiu esse número. Quer dizer, não tem nenhuma relação nem com o PTB e nem com isso que você falou. Então, simplesmente não tem nenhum fundamento. Se vocês quiserem entender o que é o partido, vocês podem ver, está disponível na internet, está disponível para aquisição publicamente, chama-se Livro Amarelo. Livro Amarelo é basicamente o programa partidário da missão, é o projeto nacional da missão. Aliás, diga-se passagem, uma observação aqui, desses mais de 30 partidos que eu citei, quais têm programa? Quais têm visão de projeto nacional? A gente sabe muito bem, não estou contando novidade aqui, que a maioria é cartório. A maioria não tem ideologia, não tem projeto nacional. É balcão de negócio, é toma lá da cá, é aliança, coligação e espaço de poder. É sobre isso. Tem um monte de sopa de letrinha com números diversos aí que não tem programa. E a missão se deu ao trabalho de montar um programa partidário chamado Livro Amarelo com 6 fascículos, nos quais se percorre temas diversos. Economia, indústria, social, cultural, meio ambiente, enfim, tudo contemplado lá. E é isso que norteia as propostas do Renan Santos, nosso pré-candidato presidenciável para governo federal, para a presidência da República. Vamos falar sobre o Renan, que aliás é sempre muito bem observado aqui, sem nenhum juízo de valor, ou para mais ou para menos, para melhorar ou para... Não é análise de imagem do cidadão, sempre observado pelo Aloysio, de que ele vem numa crescente, deu uma estabilizada, mas vem nos números ali, e há a possibilidade sim dele chegar nos 2 dígitos aí. A qualquer momento. A qualquer momento. A gente vai falar sobre isso então no próximo bloco e seguir nessa conversa no sentido de... No final do programa a gente fala sobre isso. No próximo bloco a gente fala mais sobre essa coisa de Rio de Janeiro. Como que é complicada. Se a política, como você falou, né, tem as questões partidárias. Garotinho já disse aqui nesse programa uma vez que político no Brasil é igual fantasia de carnaval. Você veste aquela que te cai melhor, ou que você consegue participar daquele bloco, enfim. Ou seja, ele comparou
né, numa oportunidade aqui sobre fantasia de carnaval. O partido político é isso. Então, a ideologia é a última coisa aí nessa questão. E a gente volta já então, meu caro Hélio Seco, com você aqui na Folha FM, no Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos por Imagem. Você parece um pouco com Harry Kane, não parece? Não, eu tô ficando meio... Acho que ele é mais calvo que eu. Mas, careca que você chamou o cara, bicho, olha lá. Não, ele faz um tratamento. Joga muito, né? Joga muito, jogou fácil. Não sei se você viu, acho que não conseguiu ver. Eu vi os melhores momentos. Os melhores momentos, joga fácil também. Aliás, Inglaterra tem aí uma das fortes seleções. Mas o tal da França jogando é... Para mim é França. Para mim é França. Inglaterra. Espanha. E Argentina, para mim, os 4. Aí depois vem o Brasil ali em quinto, sexto, entre os favoritos. Ainda tem Portugal. Que também não tem essa coisa, porque você pega. Jogou nada. Jogou nada, mas é o que eu falo. Porque tem que chegar. A Argentina não jogou nada no primeiro jogo, foi campeão mundial também. O primeiro jogo é ainda uma coisa meio espinhosa. Mas aí, cara, você tem time para arrumar. A Argentina tinha de sobra. Umas peças aqui, outras Portugal peças ali. Não tem tanto, né? Não tem muito. Não tem muito que vai. Brasil, vai tirar da onde? Rafinha, eu tô com a bronca do rapaz. 38 jogos, marcou 8 gols. Não, olha só, o Brasil para sair dessa tem 3 jogadores aí que estão pedindo passagem. Danilo no meio-campo, Hendrick na ponta, Luiz Henrique na outra e talvez até o Ryan. Estão pedindo passagem, os 4 são banco hoje. Você fala assim, eu prefiro perder com o Ryan do que perder. Eu fiz uma estatística, eu vou gravar o vídeo para depois o pessoal não falar, Nogueira é engenheiro de obra pronta. Vamos para o intervalo, vamos falar aqui. Se a gente joga com uma Inglaterra num jogo hoje... Apanha. De 7 de novo. E você viu os Estados Unidos? Os Estados Unidos fez um jogaço. Você viu? Não é só o placar. E o Japão? É o jogo em si. Os Estados Unidos teve um jogo à la seleção europeia da primeira prateleira. E o Japão? Parece aqueles robozinhos japoneses ali, controlados por controle remoto. Impressionante como que o time é obediente taticamente e tem uma técnica muito melhorada. Eu falei aqui, isso é herança de Zico. Vai fazer o quê? 7 horas e 50 minutos, a gente volta. Já é inevitável a gente falar de futebol. E assim, que bom que estamos numa Copa do Mundo para a gente evidenciar também a necessidade e a importância de se fazer aí política pública pelo esporte brasileiro e que está precisando ser resgatado aí dessa afundada que deu. Hoje nós temos um técnico importado que fez a mesma coisa que os técnicos brasileiros fez, convocou os mesmos jogadores. E jogou na retranca. Não aguento não. 7h51 a gente volta a seguir.